mundo não é justo. Nunca foi, não é e muito provavelmente nunca será. Isso é o que dizem os estoicos. Isso é o que diz o realismo. E quem não aceita ou não compreende essa verdade dura, mas verdadeira, às vezes acaba pagando um preço muito alto, que às vezes lhe custa o emprego, o crescimento e até a sua própria vida. Num mundo ideal, não deveria ser assim, mas no mundo real é assim. Ou seja, o idealismo defende ou explica como o mundo deveria ser. O realismo, por seu turno, explica aquilo que é. E o maior erro que nós, pessoas, às vezes cometemos é gostarmos de viver numa versão idealizada da realidade. Ou seja, nós gostamos de viver na nossa própria cabeça. E isso são chamadas de ilusões confortáveis. Ou seja, são crenças que nós temos que reduzem o medo, mas ao mesmo tempo acabam aumentando a nossa vulnerabilidade porque nós não queremos aceitar as coisas como elas são. Ou seja, vou dar aqui um exemplo. Temos a crença de que se nós apenas fizermos muito bem o nosso trabalho, se nós formos muito bem dedicados e se formos boas pessoas, nós seremos naturalmente reconhecidos e valorizados. Isso é uma filosofia do idealismo. Mas essa filosofia é uma filosofia que representa aquilo que eu chamo de ilusões confortáveis. Por quê? Reduz o medo, não é? Porque vai lhe transmitir uma sensação de segurança moral, que basta trabalhar duro e tudo vai dar certo. E basta ser uma boa pessoa, é suficiente. Mas esquecemos às vezes que para você ser promovido, para ter o crescimento, você precisa de visibilidade, precisa de oportunidade e também de algum posicionamento, de alguma boa comunicação e às vezes até de uma capacidade de leitura da dinâmica do poder dentro daquilo que é a sua organização e da sociedade como um todo, ok? A gazela que é caçada pelo leão, ela pode ser uma boa gazela, pode nunca ter feito nada de errado, mas o leão quer sobreviver. E não é porque ela é uma boa gazela que não vai ser atacada. É a verdade da natureza. E voltando ao caso Maduro, eu vou aqui apresentar 3 erros que foram cometidos pelo presidente da Venezuela que devem servir de lição para nós. O primeiro erro foi viver no idealismo, ou seja, o Maduro vivia na realidade dele. O segundo foi não entender as dinâmicas ou hierarquias de poder, ou seja, ele não conseguia distinguir quem realmente tem o poder de quem tem apenas uma opinião. E o terceiro erro foi a incapacidade de calcular riscos antes de agir. E eu vou explicar de forma mais minuciosa cada um destes erros. O primeiro, viver no idealismo. Ele vivia uma realidade paralela. E isto também se equipara àquilo que nós chamamos de um idealismo ingênuo ao nível das relações internacionais. Ou seja, o Maduro acreditou que seria protegido pelo direito internacional, pelas normas, pela moral. Então, não seja o próximo ou a próxima Maduro. 2. O outro aspecto é que, para além de vivermos no idealismo, não é? Vamos buscar um exemplo mais concreto na nossa vida pessoal. Não é? Apresentamos o caso de Maduro, vou apresentar no plano pessoal. Vamos lá. Às vezes nós acreditamos que intenções contam mais que resultados. Não é? Vamos supor, numa empresa, um gestor. Ele é uma boa pessoa, de bom coração, lidera a equipe com boas intenções, extremamente compreensivo, bastante afável, evita cobrar os colaboradores, os seus subordinados e acredita que esta empatia excessiva vai manter o ambiente saudável.
mas ele não apresenta resultados, não vende. O que é que vai acontecer com este gestor? Provavelmente será despedido, porque a empresa não vive de bondade, a empresa vive de lucros. Então, empresas, como eu disse, trabalham com lucros, não com bondade. Segundo ponto, que foi o erro, não é? Que é uma lição que nós temos que tirar. É que não entender hierarquias de poder pode lhe custar muito caro. Temos que aprender a diferenciar quem tem poder de dar apenas opinião e quem tem poder de decidir. Por exemplo, no caso Maduro, isto revelou uma grande falha de leitura, ou seja, ele confundiu atores com poderes decisórios, com atores apenas opinativos, como a comunidade internacional, e ele acreditava que estes haviam de proteger. Então, à luz do realismo, estas instituições multilaterais, os discursos e as resoluções, não substituem ou não prevalecem sobre o poder coercivo real. Ou seja, Maduro comportou-se como se a opinião internacional tivesse o mesmo peso que a capacidade militar dos Estados Unidos, o que não é verdade. Vamos agora, por exemplo, no plano pessoal. Como é que nós podemos saber diferenciar o poder de opinião do poder de decisão? Vamos imaginar um colaborador. Ele está numa empresa e ele tem o hábito de confrontar publicamente os seus superiores hierárquicos, não é? Porque ele acredita ou sente que a maior parte dos colegas também concordam com aquilo, ou seja, não estão de acordo com as políticas da empresa, ou, por exemplo, que um dos lemas ou uma das políticas da empresa é transparência. Então, esse indivíduo age como se estivesse a ser protegido, ou seja, ele está convencido de que ninguém vai mexer com ele, porque toda a equipe concorda com o que ele diz, ou porque ele acredita, como se diz, a verdade deve ser dita e que a empresa vai valorizar a transparência. Mas às vezes, como se diz, um sábio não fala tudo o que pensa, mas pensa tudo o que fala. E, como dizia, dizer a verdade sem avaliar as consequências é, às vezes, confortável do ponto de vista moral, mas pode ser estrategicamente perigoso. Ou seja, o realismo aqui mostra-nos que esse indivíduo que confronta publicamente os seus superiores e que acha que vai ser protegido pelos seus colegas, ou será, mais cedo ou mais tarde, isolado ou despedido. Não é? Temos que perceber isso. O terceiro erro, que é não calcular riscos antes de agir. Um dos principais pontos, ou fundamentos, ou pressupostos do realismo é sempre pensarmos no pior cenário. Não é pessimismo, é prudência estratégica. Ou seja, Maduro falhou quando não considerou cenários de possível intervenção direta. Ele nunca acreditou, acredito eu, que aquele ataque fosse acontecer. E ele não teve a capacidade de avaliar esta disposição, disponibilidade do seu adversário de agir de forma coerciva e de forma unilateral. Ou seja, líderes, pessoas e estados realistas sempre perguntam o que é que pode acontecer se o outro lado ignorar completamente as regras. Então, Maduro agiu como se essa hipótese fosse improvável. E esse é normalmente um erro clássico de quem atua muitas das vezes sobre perspectivas idealistas, não é? No plano pessoal, como é que podemos ter um exemplo de não calcular os riscos antes de agir? Vamos supor que um indivíduo, não é? Um profissional, uma profissional, está frustrada, não está feliz com o seu emprego. Acha que não é valorizado e decide pedir demissão. Diz, epá, eu vou abandonar isto e larga. Mas depois, passam-se meses, não consegue apanhar um novo emprego, as poupanças acabam, a autoconfiança cai e aquilo que no início parecia coragem, à vista de muitos, transforma-se em arrependimento, não é? Transforma-se em desilusão. Então, o que é que devemos aprender aqui? O fato de você ter razão e de não estar contente não faz com que as coisas mais adiante vão correr bem. Então, líderes e profissionais realistas percebem que é melhor só saltar quando tiverem preparação ou quando souber onde vão cair, não é? Depois, um outro exemplo muito mais corriqueiro é quando nós emprestamos dinheiro a pessoas
da nossa confiança, a familiares e amigos, porque nós acreditamos que entre nós isso nunca vai ser problema. Não, eu e meu amigo, eu posso lhe emprestar dinheiro, eu posso ajudar e nunca vai ser problema entre nós. Mas o que acontece? Depois de um tempo, o dinheiro não é devolvido, a relação deteriora-se e vem ressentimento de ambos os lados. E qual é a lição que nós vamos tirar aqui? É que uma boa relação, o fato de vocês se darem bem como amigos ou familiares, não substitui garantias bancárias, principalmente quando se trata de valores elevados. Tanto é que a lei pressupõe que a partir de um certo valor, o empréstimo deve ser registrado, não é? Então, esta falta de realismo faz com que você destrua até as suas relações. Então, a partir de hoje, o que é que nós devemos começar a fazer? São 3 lições. A primeira, pararmos de vivermos realidades paralelas. Vamos parar de viver no idealismo. Lição número 2. Temos que aprender a entender as dinâmicas e hierarquias de poder. Há quem realmente tem o poder de decidir e há quem apenas tem o poder de opinar. Terceira lição. Temos que sempre calcular riscos antes de agir. Devemos sempre estar preparados para o pior, porque o pior pode acontecer. Então, a partir de hoje, tome um banho de realidade. Saia das ilusões. Aceita a realidade. Este é um princípio estoico. Nós temos que aceitar as coisas como elas são e não gostar que elas fossem diferentes. Temos que sair do idealismo, sair das utopias e aceitar a realidade como ela é. E muitas das vezes a nossa liberdade pessoal começa quando nós paramos de negociar com ilusões. E por efeito nós temos que começar a aceitar que nós temos limitações reais, não é? Somos seres com limitações. Temos que saber reconhecer ameaças, não é? E, acima de tudo, agir com base no que é e não no que deveria ser. Se você gostou deste vídeo, por favor, coloque um like, comente, compartilhe. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre o realismo. E também não se esqueça de ver a primeira parte deste vídeo no link na descrição. Até ao próximo vídeo.